Bom dia. Bom dia aos irmãos que estão presentes. Bom dia ao que estão em suas casas nos acompanhando. A alegria de estarmos juntos mais um domingo para adorar o nosso Deus, para ouvir de sua palavra, para louvar esse Deus maravilhoso que tem conduzido e continuará conduzindo as nossas vidas. E é isso que traz esperança, é isso que traz paz ao nosso coração. Amém? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 11. Livro de Josué, capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura do versículo 18 ao versículo 23. É a página 317, para aqueles que estão com a Bíblia física. Josué, capítulo 11, versículos 18 a 23. É a página 317. Para aqueles que estão com o aplicativo, a versão que nós usamos é a NAA, Nova Almeida Atualizada. E a página é 317. Josué, capítulo 11, versículos 18 a 23. Todos acharam? Vamos orar ao Senhor, pedir que o seu Santo Espírito nos conduza essa manhã. Oremos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez e é um privilégio para nós saber que temos essa fonte de alegria, fonte de esperança, fonte de coragem, fonte de poder espiritual que é a Tua palavra, Senhor. E é motivo de alegria para nós saber que nós não estamos sozinhos para entendê-la e aplicá-la na nossa vida. Nós temos o Teu Santo Espírito a nos conduzir, a nos iluminar, a aplicar as verdades da Tua palavra no nosso coração. Por isso te pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito nos conduza no entendimento e nos conduza na transformação de vida a partir da Tua palavra. E Cristo Jesus seja formado na vida de cada irmão aqui presente, dos irmãos que estão em casa, e que nós cresçamos em graça e conhecimento diante do Senhor, e que a nossa vida seja vivida para a honra e glória do Teu nome. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Livro de Josué, virou a página aqui. Só um momento. Livro de Josué, capítulo 11, versículos 18 a 23, diz assim a palavra do Senhor. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus, moradores de Gibeão. Todas as demais foram tomadas por meio de guerra, porque do Senhor vinha endurecimento de seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não se tivesse piedade alguma. Pelo contrário, fossem totalmente destruídos, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué foi e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, Gate e Asdod permaneceram alguns. Assim, Josué tomou toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. E a terra repousou da guerra. Irmãos, estamos na última mensagem da série de mensagens A Jornada. Nós tivemos uma longa caminhada de 4 meses. Eu gostaria de recapitular essa caminhada. Quando nós montamos essa série, eu, o pastor e o Val, nós montamos com o intuito de, a partir da história do povo de Israel, a partir da caminhada do povo de Israel, desde a saída do Egito até a terra de Canaã, tirar princípios e lições para a nossa vida cristã. Da mesma forma que o povo de Israel foi chamado por Deus para uma caminhada que culminou na terra de Canaã, nós, povo do Senhor, a igreja, nós fomos chamados da escravidão do pecado para caminhar com Deus até a nossa terra de Canaã, que é a nossa vida eterna, que está reservada para nós em Cristo Jesus.
Então, no primeiro mês, nós trabalhamos o início da viagem, que foi a saída do povo do Egito. No segundo mês, nós trabalhamos a questão da provisão, quando o povo teve o sustento, a provisão de Deus ao longo do deserto, na caminhada no deserto. No terceiro mês, nós trabalhamos a questão do relacionamento. Esse relacionamento de aliança foi feito entre Deus e o povo. Esse povo de Israel quebrou a aliança e depois Deus restaura esse relacionamento. E, por último, nesse último mês de julho, nós trabalhamos a conquista, que foram as vitórias de Josué e o povo de Israel sobre as nações cananitas, as nações de Canaã, que o povo de Israel enfrentaria. E hoje, nós chegamos aqui na última mensagem, que é a conquista completa. O tema que nós vamos trabalhar essa manhã é a conquista completa. E eu queria começar falando um pouco de história. Quem gosta de história aí, talvez saiba do que eu esteja falando. Quando a gente estuda história, né, nas universidades, nos seminários, eu estudei história da igreja e me foi ensinado isso, existe uma coisa chamada de princípio interpretativo da história. Ou seja, se alguém chega para você e diz que interpreta a história de forma imparcial, não acredite, porque isso é uma grande mentira. Todo historiador, toda linha dentro da história, ela tem um princípio interpretativo através do qual ele vai interpretar os fatos. Isso é comum e a gente aprende isso na história. Quando a gente olha os gregos, por exemplo, os gregos entendiam a história como cíclica, ou seja, a história é um conjunto de acontecimentos que ao longo da caminhada humana se repetem. Acontecem os mesmos acontecimentos ao longo de toda a história humana. A única coisa que muda é o local, são as personagens e o contexto, mas são os mesmos acontecimentos. Alguns historiadores dizem aí que sempre é um movimento que começa e tem seus agregados, ele cresce, chega a seu ápice, depois ele cai a partir de um outro movimento que se inicia. Os gregos entendiam dessa forma. Os marxistas, aqueles defensores da teoria de Marx, entendem a história sempre como uma tensão entre uma classe opressora e uma classe oprimida. Ou seja, eles veem a história sempre como uma tensão entre classes diferentes, de aspectos econômicos diferentes, e o que define uma cultura, o que define a sociedade é seu aspecto econômico. Os marxistas, eles têm esse princípio de interpretação ao olharem para os fatos. Os modernos entendem que a história não tem sentido nenhum, que é apenas um conjunto de fatos aleatórios e eles não têm nenhum tipo de ligação. Os modernos entendiam dessa forma. E nós cristãos, nós também temos um princípio interpretativo ao olharmos para a história. Pegando aí um gancho de Agostinho, o Gabriel gosta bastante, né? Ele escreveu uma obra chamada Cidade de Deus, que é mais uma obra de história do que de teologia, onde ele traça esse princípio interpretativo da história que nós cristãos usamos como lente para olhar para os fatos, que é a história da salvação, que é a história da redenção. Mesmo que a gente olhe para os acontecimentos humanos e às vezes a gente não consiga ver ligação entre eles, nós cristãos temos a garantia e a certeza de que Deus que está conduzindo a história e ele tem uma grande história sendo conduzida. A história que começa na criação, houve a queda, ele está agora efetuando a redenção em Cristo Jesus e essa redenção vai se completar na consumação, quando Cristo voltar e restaurar todas as coisas. Esse é o princípio interpretativo dos cristãos. Os cristãos, quando olham para a história, eles sabem que esse mundo foi criado por Deus, bom, perfeito. O pecado, quando entrou no mundo, fez a queda, ou seja, tudo que era bom foi manchado pelo pecado, mas Deus está restaurando tudo que o pecado manchou através da redenção em Cristo Jesus, que foi apontada pelo povo de Israel. Depois Cristo vem e agora está sendo levada pela igreja, Deus conduzindo a sua igreja, e essa redenção vai se completar na consumação, quando Cristo voltar e todas as coisas serão restauradas e aperfeiçoadas. E aí quando a gente olha para a questão da consumação, questão da vida eterna, a esperança que nós cristãos temos, ela também é um ponto para nós olharmos para a história, nós olharmos para os acontecimentos ao nosso redor e interpretarmos os acontecimentos segundo essa esperança que nós temos, segundo essa garantia de conquista que nós temos. E aí quando a gente trabalha mais dentro do texto do livro de Josué, nós vemos que houve muita discussão a respeito da autoria dos livros do Antigo Testamento. Quando a gente olha para o livro de Josué, existem duas linhas de interpretação em relação à autoria, a formação do livro de Josué. Alguns dizem que o livro de Josué faz parte de um conjunto chamado de profetas anteriores, que é o conjunto dos livros históricos do povo de Israel. Outros entendem que o livro de Josué é uma espécie de apêndice ao Pentateuco. O Pentateuco são os 5 livros,
E o livro de Josué é uma obra histórica deuteronomista, ou seja, ela é uma espécie de apêndice aos Pentateuco, porque ela tem muita ligação com o livro de Deuteronômio. Sem entrar no mérito de qual teoria está correta aqui, uma certeza nós temos. O livro de Josué, ele foi lido pelo povo de Israel que estava no cativeiro babilônico. Sabemos que o povo de Israel ele foi levado como prisioneiro, como cativo pelos babilônicos, e lá eles passaram 70 anos no cativeiro babilônico. E esse livro de Josué e outros livros que apontavam que Deus fez na história em favor do povo de Israel, era um texto que era lido por esses israelitas, por o povo de Israel, para que eles tivessem encorajamento, para que eles tivessem coragem e para que eles interpretassem o contexto de exílio que eles estavam vivendo, não à luz dos acontecimentos meramente, mas à luz da esperança que eles tinham em Deus. Eles olhavam para o livro de Josué, viam como Deus conduziu o povo de Israel na nação pagã, e isso trazia encorajamento para eles entenderem que, embora estivessem cativos, embora eles estivessem prisioneiros, eles não precisavam temer, porque o próprio Deus que deu vitória ao povo de Israel na época de Josué é um Deus que poderia livrá-los do cativeiro babilônico. Ou seja, o povo de Israel reinterpretou todo o contexto ao seu redor, todo o contexto presente, à luz dessa esperança que eles viam no agir de Deus no passado pelo povo de Israel. E quando nós, como cristãos, olhamos para o livro de Josué, nós sabemos que a terra de Canaã, a entrada na terra de Canaã, ela aponta para a nossa entrada na vida eterna. Nós já vimos isso aqui, apontamos isso quase que esse mês todo, sobre isso. E quando a gente faz esse mesmo exercício que o povo de Israel fez, a gente pode olhar para trás, ver a conquista da terra de Canaã que Deus concedeu ao povo de Israel, e ao mesmo tempo olhar para frente, para a conquista que nos está reservada em Cristo Jesus, que é a vida eterna, e a partir dessas duas lentes, nós olharmos para o contexto ao nosso redor, olharmos para o que está acontecendo no nosso mundo hoje e reinterpretarmos de acordo com esse princípio interpretativo, de acordo com esse princípio de que afirma que Deus está conduzindo a história e tem uma grande história de salvação sendo efetuada. E a partir disso ganhar coragem, ganhar esperança e não entrar em desespero diante dos acontecimentos ao nosso redor. E é sobre isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ver como que essa conquista que nos está guardada em Cristo Jesus na eternidade, ela é uma lente para nós reinterpretarmos o contexto ao nosso redor, o nosso contexto presente, a partir desse texto. Capítulo 11 do livro de Josué, ele vai relatar a conquista da região do norte de Canaã, e depois ele vai terminar como um resumo dessa conquista completa do povo de Israel. Versículos de 1 a 5 vai ser a coalizão dos reis do norte contra Israel. Os reis do norte vão se reunir para batalhar contra Israel. Versículos de 6 a 9, Israel vai derrotar esses reis, vai entrar em guerra com esses reis e vai derrotar esses reis. Versículos de 10 a 17, o povo de Israel vai tomar a cidade desses 5 reis que pelejaram contra Israel. E os versículos 17 ao 23, que é onde está incluído o texto que nós vamos meditar, é um resumo da conquista toda, vai relatar a vitória do povo de Israel sobre os anaquins, que eram gigantes, e vai fazer uma conclusão do relato da conquista, já fazendo a conexão com a segunda parte do livro de Josué, que é a divisão das terras. E vai fazer isso. E da mesma forma que o povo de Israel, lá no cativeiro babilônico, olhou para essa história e em seu coração pôde afirmar: Deus conduz a história, Deus fortalece o seu povo. E mesmo que a gente esteja escravizado, mesmo que a gente esteja passando por momentos difíceis, Deus que conduz a história, nós podemos ter esperança. Da mesma maneira, nós, povo do Senhor, a igreja do Senhor, nós podemos olhar para cá, para esse evento no livro de Josué, e para o que ele aponta, que é o evento da volta de Cristo, e reinterpretarmos o contexto ao nosso redor. E a primeira coisa, o primeiro argumento que eu quero trazer, a primeira reinterpretação da sociedade ao nosso redor, que a gente pode fazer a partir disso, é que a rejeição ao evangelho não significa fraqueza na mensagem. A rejeição à mensagem do evangelho não significa fraqueza da mensagem. Leia comigo a partir do verso 18. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus, moradores de Gibeão. Todas as demais foram tomadas por meio da guerra, porque do Senhor vinha o endurecimento do seu coração, para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos,
e não se tivesse piedade alguma. Até aí. O texto vai relatar aqui que Josué guerreou contra os reis de Canaã, versículo 18 e 19. Aí vai dizer que, com exceção dos gibeonitas, que fizeram acordo com o povo de Israel, nenhuma cidade quis entrar em acordo de paz com os israelitas, a exemplo dos gibeonitas. E aí o motivo de nenhuma dessas nações terem entrado em acordo de paz com o povo de Israel foi de que Deus endureceu o coração deles. Nós temos aí um relato no próprio livro de Josué, lá no capítulo 5, versículo 1, onde nós vemos que os cananeus, quando souberam que o povo de Israel atravessou o Jordão, desmaiaram, tiveram seu coração entristecido diante do que Deus fez a favor do povo de Israel. Só que aí o texto vai dizer que Deus endureceu o coração do povo cananeu para que eles fossem à guerra contra o povo de Israel. Josué 5:1 diz assim: quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Ou seja, os cananeus, quando souberam o que Deus fez pelo povo de Israel, eles tiveram seu coração desfalecido. E aí o que fez com que depois eles fossem à guerra contra o povo de Israel foi que o próprio Deus endureceu seus corações, para que eles não buscassem paz com o povo de Israel, como os gibeonitas fizeram, mas que eles guerreassem contra Israel e perdessem. Porque para que Deus exercesse o seu juízo sobre essas nações através do povo de Israel. E não vai ser a primeira e nem a última vez que Deus vai endurecer o coração de um povo. Eu queria ler com os irmãos outro texto bíblico, a gente vai ler bastante a Bíblia hoje, que está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 21. Nós vamos ler 3 textos que vai mostrar como que Deus endurece o coração daqueles que se colocam contra o seu povo, que se colocam contra o povo da aliança e que rejeitam a sua mensagem. Êxodo 4, versículo 21. Que diz assim: o Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo ir. Primeiro exemplo de endurecimento do coração foi quando Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não deixasse o povo de Israel partir. Qual foi o motivo disso? Para que Deus demonstrasse o seu poder diante dos egípcios que entendiam que seus deuses eram mais poderosos que o Deus verdadeiro. Então Deus endurece o coração de Faraó para demonstrar o seu poder aos egípcios. O segundo texto está lá em Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10. É a página 994. Não, perdão. 996. Isaías 6, versículos de 9 e 10. Página 996. Que vai ser um outro momento em que Deus vai endurecer o coração, agora do próprio povo de Israel. Diz assim: então ele disse: vá e diga a este povo, ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo. Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Segundo momento que o próprio povo de Israel é endurecido por Deus, porque Isaías traria a mensagem de juízo por conta do pecado do povo, o povo ia rejeitar essa mensagem e Deus, respondendo com juízo, com justiça, à rejeição à mensagem, endureceria ainda mais o coração desse povo que rejeitou a mensagem. E essa profecia de Isaías, ela vai se cumprir no ministério de Jesus, porque lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 15, a parábola do semeador, nós vamos ver essa profecia se cumprindo no ministério de Jesus através do seu ensino por parábolas. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 15. É a página 1397. Que diz assim:
Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, fala com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. Página seguinte. Para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, Jesus está dizendo que o intuito dele ensinar por parábolas era para aplicar essa profecia de juízo aos judeus que rejeitavam sua mensagem, para que somente os seus discípulos entendessem o que ele estava dizendo, cumprindo assim essa profecia de juízo, cumprindo assim essa profecia que afirmava que Deus endureceria o coração daqueles que rejeitam a sua mensagem. E aí, meus irmãos, isso é uma prática que Deus vai fazer ao longo da história. Deus, ele não é a causa da rejeição ao evangelho, ele não é a causa da cegueira que o pecado faz no coração do pecador. Só que quando esse pecador rejeita a mensagem do evangelho, muitas vezes Deus, aplicando o juízo, ele endurece ainda mais o coração do ímpio. Esse ímpio que já rejeitou a mensagem do evangelho por si só, ele endurece ainda mais o coração cego pelo pecado do ímpio. E aí, quando nós trazemos a primeira aplicação para nós, irmãos, ao nos depararmos com a rejeição à pregação do evangelho, não devemos achar que isto se deve a uma fraqueza da mensagem, mas ao fato de que Deus responde à rebeldia da humanidade, endurecendo o coração deles. Quando a gente prega o evangelho, e a hostilidade ao evangelho, a rejeição ao evangelho, a escárnio ao evangelho, não é porque o evangelho é mensagem fraca, não é porque a mensagem do evangelho possui fraqueza, mas é porque o pecador, cego pelo seu pecado, que não é capaz de responder ao evangelho por si só, quando ele responde ao evangelho com rebeldia, Deus manifesta seu juízo, endurecendo ainda mais o seu coração. Claro que, às vezes, essa rejeição ao evangelho é por conta de nossas falhas. Às vezes damos mau testemunho, nossa vida não condiz com o que a gente prega. Às vezes a nossa mensagem é incompleta, por exemplo, nós não falamos do pecado, por exemplo. A gente diz que Deus tem um grande plano para a sua vida, Deus te ama, mas não diz por que a gente precisa do evangelho por conta do pecado que separa o homem de Deus. Eu li um livro um tempo atrás do David Nicholas que se chama O que Fizeram com o Evangelho, onde ele afirma que para pregar as boas novas a gente precisa pregar as boas notícias, nós devemos que pregar as más notícias de que o pecado separa o homem de Deus, que o pecado distancia o homem de Deus e somente o evangelho quebra esse distanciamento. Às vezes nós corrompemos a mensagem falando de amor, falando de moralidade, falando de boa vida, falando de se sentir bem de forma genérica, fora de Cristo. Então, muitas vezes, a rejeição ao evangelho, a falta de eficácia do evangelho é por conta de nossas falhas. Mas, quando nós pregarmos o evangelho de forma fiel, falando do pecado e anunciando que a única solução do pecado é Cristo Jesus, ainda assim haverá rejeição. Por quê? Porque o evangelho, embora seja um meio de salvação, ele também é um meio de juízo. É meio chocante afirmar isso, mas é verdade pela Bíblia. O evangelho é o meio que Deus usa para salvar pecadores. Aqueles que ele transforma o coração, traz o arrependimento, lhe concede a fé, essa fé a pessoa se apreende de Cristo e a salva. Mas é também meio de juízo, porque quanto mais o pecador rejeita o evangelho, mais Deus, já manifestando seu juízo, endurece o coração desse que rejeita o evangelho. Ou seja, ninguém é inocente diante do evangelho. Muita gente pode dizer, mas os índios não conhecem o evangelho, os índios nunca ouviram falar, e aqueles que nunca vão ouvir falar do evangelho. Mas o Romanos 1 diz que o que pode se conhecer de Deus é manifesto através da criação, de modo que os homens são indesculpáveis. Eles veem a verdade na criação, mas o pecado faz com que eles suprimam a verdade e preferem acreditar na mentira. Nenhum ser humano é inocente diante de Deus. Até aqueles que não ouviram o evangelho, porque o conhecimento de Deus foi colocado na criação, mas o pecado faz a voz da consciência calar esse conhecimento. E somente o evangelho pode trazer
voz a esse conhecimento novamente. Então, quando nós pregamos o evangelho de forma fiel, irmãos, ele é um meio de salvação, mas ele também é um meio de juízo. Eu queria trazer aos irmãos a imagem do embaixador. Não precisa abrir o texto, mas lá em 2 Coríntios 5:20, Paulo vai falar de que somos embaixadores de Cristo. O que era o embaixador no tempo bíblico do Novo Testamento? Era aquele homem que, quando um rei chegava com seu exército para tomar uma cidade, ele mandava um embaixador. O embaixador chegava lá na cidade que ele ia ser atacada e dizia o seguinte: olha, o rei vai entrar, ele vai tomar a cidade. Você pode entrar num acordo de paz e se render, ou você pode resistir e todos vão ser mortos. Essa era a imagem do embaixador. E aí, o que Paulo está dizendo? Que nós que pregamos o evangelho somos embaixadores de Cristo, porque a gente está afirmando: o rei venceu o pecado, o nosso rei Jesus venceu a morte, nosso rei Jesus venceu Satanás, e o reino dele está avançando, ele vai completar o seu reino. O que você vai fazer? Se arrepender e crer, ou resistir e ser condenado no final? Meus irmãos, o evangelho é a mensagem de amor, a mensagem do amor de Deus através de Cristo, mas também a mensagem de juízo para aqueles que o rejeitam. Então, quando a gente prega o evangelho, quando a gente fala do evangelho, quando a gente vê a hostilidade ao evangelho, não é porque a mensagem é fraca, mas é porque essa rejeição causada pelo pecado, ela ainda é mais endurecida pelo juízo de Deus sobre os ímpios que rejeitam o evangelho. E por que isso é importante a gente saber? Porque isso não deve nos desanimar a pregar o evangelho. Porque você pode pensar: pô, eu prego o evangelho, eu falo, a pessoa não crê, a pessoa não se arrepende. Claro que você tem que ver se não é falha sua na pregação do evangelho. Falha nossa, é claro. Mas se você prega de forma fiel, você não deve desanimar porque não converteu ninguém. Até porque a gente não converte ninguém. É o próprio Deus que converte. Mas às vezes a rejeição à pregação do evangelho é porque o próprio Deus está manifestando juízo, endurecendo o coração daqueles que rejeitaram a mensagem. Então, diante da rejeição do mundo, diante da hostilidade ao evangelho, continue pregando. C.S. Lewis dizia que o evangelho é como um leão. Ele vai na presa certa e acerta. Só que muitas vezes essa mensagem é rejeitada pelo pecado, e aí o próprio Deus, manifestando seu juízo, sua justiça, sua santidade, endurece o coração daqueles que rejeitam a mensagem. Portanto, a hostilidade ao evangelho não deve nos desanimar a pregar o evangelho. Amém? Em segundo lugar, outra reinterpretação que nós podemos fazer à luz da esperança que nós temos em Cristo, da vida eterna, é de que a aparente fraqueza da igreja não significa impedimento do seu agir. A aparente fraqueza da igreja não significa um impedimento para o seu agir. Vamos voltar lá em Josué, no capítulo 11, novamente. Versículo 21, página 317. Josué 21 diz assim: naquele tempo, Josué foi e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. O texto vai continuar relatando que o povo de Israel venceu os anaquins. Quem eram os anaquins? Eles eram descendentes de Anak, eram gigantes, eles mediam aí entre 2,10 metros a 2,70 metros de altura, quase 3 metros de altura, era um povo gigante. Eles eram relacionados com os nefilins, aqueles anjos caídos, que relata lá em Gênesis. E eles eram uma aristocracia que viviam nas montanhas de Hebron, na região marítima. Era um povo gigante, imenso, numeroso. E o texto diz que Josué e o povo de Israel venceu este povo. Embora o povo de Israel tenha derrotado esses gigantes, não foi logo de cara que eles tiveram disposição de enfrentá-los. Se a gente for lá em Números, capítulo 13, versículos 30 a 33, é a página 206. Números 13, de 30 a 33, nós vamos ver que o povo de Israel temeu subir contra os anaquins por conta da sua quantidade e por conta da sua grandeza, a sua altura. Eram gigantes. Era um povo numeroso e era um povo gigante. Números 13, de 30 a 33, diz assim: então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo:
A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigante, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Ou seja, o povo de Israel, Josué tinha mandado 12 espias subir na terra de Canaã para espiar como estava a terra. Aí esses 12 espias retornam e dizem, não vamos voltar lá, é melhor a gente não ir, porque é um povo numeroso, é um povo gigante, e nós diante deles somos gafanhotos. E aí Caleb diz, não, vamos subir, porque somos capazes de fazer isso, e o povo ainda assim é amedrontado. O povo temeu o tamanho daqueles gigantes. E aí não precisamos abrir, mas lá em Deuteronômio 9, de 1 a 3, vai mostrar que era a promessa de Deus de que eles tomariam essa terra dos anaquins. E lá em Josué 15, Caleb vai ser o instrumento de Deus para derrotar esses gigantes. E, meus irmãos, o que isso mostra para nós? Que sempre foi característica do povo de Israel lutar contra nações mais poderosas militarmente, maiores em número, maiores em estatura, nós temos aqui os anaquins. Mas por quê? Por que Deus pegou um povo pequeno, que não tinha experiência de guerra, sem utensílios de guerra, para lutar contra nações poderosas, imensas, treinadas militarmente? Por que ele fez isso? Para mostrar que o segredo deles era Deus. O segredo do povo de Israel, o segredo das vitórias que o povo de Israel teve, foi Deus concedendo vitória. Foi Deus conduzindo eles no meio da batalha. O texto de Josué vai mostrar a todo momento que o povo de Israel era menor, era mais fraco. Para quê? Para mostrar que Deus era o segredo deles. Lá em Josué 7, de 1 a 7, você não precisa abrir também, vai relatar o momento em que Gideão, um dos juízes de Israel, vai ter um momento em que vai ter que batalhar contra os midianitas. Um povo extremamente numeroso, só que o povo de Israel já tinha grande número de exércitos, mas sabe o que Deus manda fazer? Olha, dispensa os homens aí, só deixa 300 homens. Diante de 50 mil que vocês vão enfrentar, não leve o exército todo não, deixe 300 homens. Para quê? Para que vocês não entendam que vocês venceram pelas suas forças, mas que vocês entendam que fui eu que concedi vitória a vocês. Aí Gideão, com 300 homens, vence um número de 50 mil do exército inimigo. Por quê? Porque o segredo do povo de Israel era Deus. E quando nós olhamos para a igreja, da mesma forma a igreja, que é a continuação do povo de Israel, nós cremos nisso, que nós somos continuação do povo de Israel, também o que sustenta a igreja ao longo da caminhada é o poder de Deus. O segredo também da igreja é Deus. Lá em 1 Coríntios, vamos lá para o Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 1, versículos 26 a 29. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29, diz assim, a página 1637, que diz assim: Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O que Paulo está afirmando aqui? Que a igreja é formada não é de pessoas influentes, não é de pessoas poderosas, não é de pessoas que elas são caracterizadas por sua presença, seja econômica, seja cultural, embora isso não negue que vai haver pessoas assim na igreja, mas a igreja não é marcada por influência humana, por poder humano. Deus escolheu pessoas humildes, e eu não estou falando de riqueza aqui, que humildade não tem nada a ver com riqueza. Deus escolheu pessoas frágeis, imperfeitas, para quê? Para mostrar que a glória é dele, não é nossa.
Não é a glória da igreja, é a glória de Deus. E ele manifesta isso usando pessoas falhas, imperfeitas, que não têm influência, que não têm poder, humanamente falando, mas têm um poder espiritual derramado em seus corações, que tem o Espírito Santo conduzindo a igreja, conduzindo o povo do Senhor. Eu queria mencionar um trecho, eu não vou ler aqui, eu vou parafrasear, do John Stott. Ele escreveu um livro chamado Sinais de uma Igreja Viva, onde ele relata que quando ele foi pregar numa universidade na Austrália, esse dia ele estava com a garganta extremamente prejudicada. E ele pregou sem fazer mudança de tom de voz, sem toda a eloquência que quem ouviu John Stott e quem leu seus livros sabe que ele tem. Esta foi uma pregação monótona, foi uma pregação fria, na visão dele, e ele ficou extremamente envergonhado de ter pregado daquele jeito, mas ele estava com a garganta ruim. Só que todas as vezes que nos anos posteriores que ele voltava lá, ele falava que várias pessoas se converteram naquela pregação. Que ele dizia que foi monótona, foi fria. Por quê? Porque não é no poder humano que Deus age, é no poder espiritual que ele concede à sua igreja. Então, meus irmãos, não importa se nós sejamos pessoas que não somos as mais poderosas do mundo, as mais influentes culturalmente, politicamente. Não importa se a gente não tem somos as pessoas mais ricas do mundo, porque nós não fomos chamados para depender desses recursos. Nós fomos chamados para depender do poder de Deus. Poder de Deus. O próprio Novo Testamento, Paulo vai dizer que nós somos vasos de barro que carregamos dentro de nós o tesouro do Evangelho. E para esse tesouro do Evangelho ser derramado, esses vasos precisam quebrar. São vasos frágeis, porque quando o vaso quebra, o Evangelho transborda. O Evangelho transborda. Paulo, quando ele recebeu a terceira revelação do céu, ele diz que ele recebeu uma revelação que o elevou ao terceiro céu. E aí, quando ele voltou dessa experiência, ele diz que o próprio Deus mandou um mensageiro de Satanás, um espinho na carne. Para quê? Para que ele não se ensoberbecesse. Aí ele diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mostrando que o que levava ele a pregar o Evangelho, a estar disposto a ser morto, preso, é porque nele residia o poder do Espírito Santo. E quando a gente olha para nós, a gente precisa pensar assim também, irmãos. A igreja, ela não tem influência que agências, que ONGs, que governos têm. A igreja não tem o dinheiro que empresas multinacionais ou internacionais têm. A igreja não tem, talvez, a influência cultural que universidades e movimentos, ideologias têm. Mas uma coisa ela tem: o poder espiritual em Cristo Jesus, que faz ela caminhar. E às vezes é no momento de fraqueza que a gente experimenta isso. Porque na ausência de recursos humanos é que o poder de Deus se aperfeiçoa. Às vezes você acha que falou do Evangelho para alguém e você acha que não falou totalmente. É claro que a gente precisa sempre estar pregando o Evangelho de forma clara e completa. Mas às vezes você vai pregar, você esqueceu alguma coisa, não está bem no dia, mas está ali disposto a assumir sua responsabilidade como cristão. E aquele momento, aquela pregação foi um link, uma forma, um meio que Deus usou para trazer a pessoa de volta. E aí não é contradição, como a gente falou no início. A gente precisa pregar o Evangelho com fidelidade. Mas nem sempre a gente vai estar naquela disposição, naquele poder espiritual que o Espírito Santo nos dá. Mas isso não quer dizer que a mensagem não vai ser eficaz. Irmãos, a igreja foi perseguida, foi morta, tem sofrido ostracismo, ou seja, desprezo por conta dos seus valores. Mas mesmo assim ela continua caminhando e continuará caminhando. Trazendo de volta o que a gente viu na semana passada, quando Jesus disse: eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a gente disse aqui, não é a igreja parada, é o inferno que avança contra ela, não. Porque a porta é o inferno, e como eu disse aqui, porta não anda. É a igreja que avança, o inferno tenta impedir, mas não consegue. Por quê? Porque o segredo da igreja é Deus. Então não importa se a gente não tem dinheiro, não importa se a gente não tem influência social, não importa se a gente tem domínio político, não importa nada disso. Porque nós temos o Espírito Santo, que conduz a nossa vida, que nos fortalece, nos capacita para a caminhada. Em terceiro e último lugar, outra reinterpretação que a gente pode fazer à luz dessa esperança, à luz da conquista final que nos está guardada,
é que o caos no mundo não significa ausência de paz para nós. O caos no mundo não significa ausência de paz para nós. Vamos lá em Josué novamente, versículo 23. Josué 11, versículo 23. Diz assim: Assim Josué tomou toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. E eu quero que você preste atenção nessa frase. E a terra repousou da guerra. Esse versículo 23, ele é um sumário de toda a conquista da terra de Canaã. E ela faz uma ponte com a segunda parte do livro de Josué, que vai ser a divisão das terras. E aí vai fazer aqui uma afirmação de que Josué e o povo venceram as guerras, e aí por um período de tempo a terra repousou em paz da guerra. E sempre quando vai haver uma vitória do povo de Israel, esse termo paz ou repouso vai ser utilizado. Se a gente passear um pouco no livro de Juízes, caminhe comigo. O primeiro texto lá no livro de Juízes é o capítulo 3 do livro de Juízes, é um pouco mais à frente, no versículo 11. A página 339. Juízes capítulo 3, versículo 11, que diz assim: Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otoniel, filho de Kenaz, morreu. Durante 40 anos, depois da vitória ali, Juízes aqui ainda está no contexto ali das batalhas de Canaã. Juízes vai relatar que a terra repousou em paz durante 40 anos. Aí a gente caminha mais para frente, no versículo 30, capítulo 3. Essa expressão vai ser repetida novamente. Vai dizer o seguinte: Assim, naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Vitória do povo de Israel sobre os moabitas e a terra em paz durante 80 anos. Aí a gente caminha mais um pouco no capítulo 5, versículo 31. É o cântico de Débora, que foi uma juíza de Israel também. Vai dizer o seguinte: Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz durante 40 anos. E o último texto em Juízes, lá no capítulo 8, versículo 28. Diz assim: Assim, os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E a terra ficou em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão. Ou seja, toda vez que o povo de Israel tinha vitória sobre os seus inimigos, o texto relata que houve paz durante um determinado período de tempo. E esse termo paz, ele vai ser usado pelos profetas mais na frente para afirmar uma promessa que o povo de Israel esperava de que, embora eles estivessem no cativeiro, embora eles estivessem presos, embora eles estivessem numa terra estrangeira, haveria um momento em que Deus traria de volta o povo de Israel para Jerusalém e haveria tempos de paz e descanso novamente. Era o ensino profético, era o ensino dos profetas isso. E aí, quando a gente olha para essa questão do descanso, como cristãos, nós entendemos que nós, povo do Senhor, também temos fonte de descanso para nós, mesmo diante do caos ao nosso redor. Nós vamos lá em Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Nós vemos que esse texto, o autor de Hebreus, ele vai usar essa referência ao descanso na terra de Canaã para falar do descanso em Cristo, tanto presente e real, quanto descanso futuro. Hebreus, capítulo 4, versículos de 8 a 10, página 1720, 1720, que diz assim: Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. O autor de Hebreus aqui, ele pega essa referência do descanso do povo de Israel em Canaã para falar que em Cristo a igreja também tem fontes de descanso. E o que significa esse descanso? Primeiro, é um descanso que está além do descanso recebido pelo povo de Israel. Enquanto o povo de Israel recebeu um descanso das nações inimigas, nós recebemos descanso da tríade maligna que oprime os seres humanos e o mundo. Quem é essa tríade? Quem sempre fala aqui? O pecado,
o mundo e Satanás. Nós recebemos descanso em Cristo, porque em Cristo nós fomos libertos dessa tríade maligna. As correntes que estavam sobre nós foram quebradas na cruz. Em Cristo nós somos libertos disso, por isso a opressão que eles fazem aos seres humanos não mais recai sobre nós, porque Cristo venceu na cruz essa tríade. E por isso a gente tem descanso. Segundo aspecto desse descanso, é um descanso de salvação pelas obras. Gente, os seres humanos querem a todo momento buscar a salvação por obras. Querem alcançar o favor de Deus pelos seus méritos. E isso é uma corrente, é uma fonte de desespero, porque o ser humano nunca vai conseguir alcançar um patamar que ele consiga dizer, estou salvo pelas minhas obras, porque o ser humano é falho. Mas nós em Cristo recebemos um descanso dessa correria frenética, porque em Cristo a salvação é pela graça. E isso é fonte de descanso para nós. Você é liberto de tentar buscar salvação com auto-performance. Você é liberto de buscar salvação com a sua autoimagem. Você é liberto de buscar salvação através de frequência na igreja, embora seja importante estar na igreja. Você é liberto de você buscar qualquer tipo de salvação através do que você faz. Porque em Cristo a salvação é pela graça, e isso é fonte de descanso. Além disso, é um descanso que aponta para a vida eterna em Cristo Jesus. É um descanso que está além do descanso de alguma situação, é um descanso das forças que oprimem o mundo. É um descanso da salvação pelas obras, porque é uma salvação pela graça, e é um descanso que aponta para o descanso eterno, onde todas as nossas lágrimas serão enxugadas. É onde a corrupção, é onde o sofrimento, é onde a enfermidade, é onde tudo que oprime a vida humana não existirá mais. E só vislumbrar isso pela fé já é uma fonte de descanso. E aí quando a gente aplica novamente a nossa vida, irmãos, nossa paz e segurança, ela não deve depender de nenhum tipo de tranquilidade humana, pois o mundo caótico que vivemos não pode ser base sólida da verdadeira paz e descanso. A experiência humana, irmãos, é a fonte inesgotável de desespero. É violência de inúmeras formas. Você acorda de manhã e vê o noticiário, é violência para lá, violência para cá. É assalto, é assassinato, morte de alguém e acidente. É violência por todos os momentos, por todos os lados. É a corrupção política que faz parte da estrutura do nosso país já, infelizmente. Você vê de inúmeras formas. E, mais recentemente, é um vírus que tem trazido dor e sofrimento a muitas pessoas aflitas. Ou seja, ter uma paz e um descanso baseado em circunstâncias humanas é você ter uma fonte inesgotável de desespero. Porque a gente olha para o mundo, a gente não consegue ver no mundo alguma fonte de esperança. A gente tem ali momentos terapêuticos, momentâneos, mas essa paz profunda a gente não tem no mundo. Mas nós que somos filhos de Deus, nós podemos ter paz diante desse caos. Por quê? Duas verdades importantes para nós. Primeira, mesmo diante de todo o caos ao nosso redor, nós sabemos que Deus está conduzindo a história. E sabemos que o grande plano, a grande história, a história da salvação, está sendo executada por Deus. A gente olha para o mundo e vê o caos. Sofrimento, guerras, corrupção, violência. A gente olha assim, como que a gente pode ter paz e descanso? Porque no meio disso tudo está o grande plano. A gente não sabe o que Deus está fazendo em cada situação humana. A gente sabe o grande plano que Ele está fazendo. O plano da salvação. Onde através de Cristo, através do povo reunido ao redor de Cristo, Ele está levando a sua salvação. Ele está levando a história para a consumação. Deus é que conduz a história, irmãos. Não importa o que esteja acontecendo, se é o vírus, se é a corrupção, Deus não perdeu o controle da história. Ele tem na palma das suas mãos a condução da história. E é por isso que a gente pode ter paz. Que mesmo que a gente olhe em sofrimento, a gente sabe que Ele está conduzindo essa restauração da criação. Ele está conduzindo essa restauração de todas as coisas. Ele está conduzindo o plano da salvação. Ele está conduzindo a sua igreja. Porque Ele é o condutor da história. E segunda verdade, mesmo diante de todo o peso e angústia ao nosso redor, sabemos que em Cristo fomos livrados do peso dos nossos pecados para vivermos uma vida de descanso espiritual. Jesus diz, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, o que Ele faz? Qual o convite que Ele faz? Vinde a mim. Porque em Cristo nós temos descanso real e presente. O peso das angústias,
peso do sofrimento, o peso por conta do pecado, não pode nos atingir. Porque em Cristo nós temos descanso espiritual para a nossa alma. Descanso espiritual para o nosso coração. Embora isso às vezes seja afligido, às vezes a gente fica enfraquecido, a gente tem uma fonte inesgotável de descanso e fortalecimento. Porque em Cristo, Ele é a fonte de água viva. Ele é a fonte de descanso. Ele é a fonte de paz. E portanto, irmãos, desfrutem desse descanso espiritual em Cristo e vislumbre, pela fé, o descanso eterno reservado para nós. Concluindo, irmãos, nós aprendemos que, ao olharmos para a realidade ao nosso redor, com as lentes da vitória que nos está reservada em Cristo, podemos afirmar que, a rejeição ao Evangelho não significa a fraqueza na mensagem, porque Deus responde à rebeldia da humanidade, endurecendo os corações. Irmãos, a gente olha para a rejeição ao Evangelho e a gente não precisa afirmar fraqueza na mensagem do Evangelho. É porque Deus responde à rejeição ao Evangelho, endurecendo os corações. Por isso, continue pregando o Evangelho, mesmo que ele seja rejeitado. Mesmo que você seja zombado e escarnecido, porque isso não é estar vinculado a uma fraqueza na mensagem, porque o Evangelho é um leão. Mas é porque o próprio Deus, Ele responde à rejeição com endurecimento no coração. Segundo, a aparente fraqueza da igreja não significa o impedimento do seu agir, porque ela caminha na dependência de Deus. Mesmo que nós sejamos frágeis, fracos aparentemente, humanamente falando, reside em nós poder espiritual. Fonte de poder que vem do Espírito Santo. E por isso nós podemos caminhar. E terceiro, o caos no mundo não significa a ausência de paz para nós, pois encontramos descanso real, presente e eterno em Cristo. E por isso, o caos no mundo não deve nos desesperar. O caos ao nosso redor, a Covid, o sofrimento, embora não deve nos levar a ser insensíveis, devemos acolher, devemos dar uma palavra de consolo a quem precisa, mas ao mesmo tempo isso não deve nos desesperar. Porque em Cristo nós temos descanso presente, real e, acima de tudo, eterno para nós. A nossa alma está guardada em Cristo Jesus. O nosso coração está assentado nele. E é por isso que nós podemos ter paz diante do caos ao nosso redor. Então que essas verdades sejam imprimidas no seu coração pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. E que ao olharmos para a realidade ao nosso redor, que as nossas lentes não sejam as lentes do desespero, não sejam as lentes da desesperança, mas sejam as lentes da vitória de Cristo, já presente e garantida no final. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque nós não estamos entregues a esmo, ao desespero. Nós não estamos numa situação em que nosso coração não tem aonde se apegar para ter paz. Aqueles que não têm o Senhor Jesus aqui estão assim, Senhor. Mas nós não. Nós temos fonte de descanso, de paz para a nossa alma, Senhor. Nós temos fonte de esperança e de coragem para o nosso coração. Porque embora o mundo esteja caótico, embora a tua mensagem seja rejeitada muitas vezes, embora a tua igreja não seja caracterizada por poder humano, nós podemos ter paz, porque sabemos que em Cristo temos descanso no nosso coração, porque a igreja não caminha no poder humano, mas no poder espiritual vindo do Senhor. E que é porque o Senhor manifesta o seu juízo, endurecendo os corações que rejeitam a tua mensagem do Evangelho. Que essas sejam as lentes em que nós vamos interpretar a realidade ao nosso redor. Que a realidade não seja fruto de desespero para o nosso coração. Que o que tem acontecido no mundo, o sofrimento, a dor, todos os efeitos do pecado no mundo não venham trazer medo e ansiedade para nós, porque fomos libertos disso. E que nós saibamos disso, que não apenas concordemos com a mente, mas apreendamos essas verdades com o coração, Senhor. De modo que façam parte da nossa vida. E que diante do sofrimento, diante do escárnio, diante da rejeição, diante da falta de recursos, Senhor, que essas lentes da esperança cristã, que essas lentes da vitória de Cristo permaneçam. Porque de fato são as lentes com as quais nós vemos a realidade de que o Senhor conduz a história, de que o Senhor não perdeu o controle dela, porque o Senhor ainda está no trono. O trono não está vazio.
Nós sabemos, Senhor, o trono pertence a Cristo Jesus. Ele é o nosso Rei e Ele que está conduzindo a história. Abençoa-nos, Senhor. Encoraje o nosso coração. Em nome de Jesus.